Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no episódio de hoje vou conversar com o Douglas Cristóvão. Ele é estrategista em soluções de cloud. Fica comigo que nesse papo tá muito legal. Douglas, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, Rô. Eu vou apresentar o Douglas e olha que bacana o currículo dele. O Douglas ele é especialista em segurança e soluções de cloud, tem 30 anos, atua no mercado de tecnologia há mais de 10 anos. Começou novinho, hein, Douglas? Comecei com 17 anos. Tem MBA em arquitetura de redes e computação em nuvem, migrou da área técnica para a área de negócios, já foi pré-vendas de soluções IBM, já foi gerente de produtos AWS e agora ajuda clientes a criar seus ambientes em nuvem com mais segurança. A gente vai explorar bastante esse tema, né, Douglas? Douglas, me conta uma coisa. Todo mundo te quer. Como é que é isso, Douglas? Nos últimos 5 anos, a gente vê a evolução que você teve na sua carreira. Como é que você lida com tanto assédio? Olha, é difícil pensar dessa maneira, né? Assédio de muitas empresas, mas nesses últimos 5 anos foram muita mudança na minha vida, foi muita mudança. Eu trabalhei na IBM, né, por cerca de mais ou menos 8 anos, 4 anos como analista de suporte e outros 4 anos como team leader, né? E na época eu trabalhava com serviços, né, serviços de pós-vendas, prestar suporte a cliente, então eu saí do suporte com uma oportunidade que apareceu para trabalhar na época na Synnex, né? E era suporte de quê? Suporte de produto de infraestrutura. O que na época era a linha de produto System X da IBM, que aí em 2014 a Lenovo comprou toda essa estrutura da IBM. Hardware, né? então? Hardware olhando para tudo. Então, servidores, storage, switch. Eu conheci esse lado de infra. Então foi onde que eu comecei a minha carreira, né? Isso foi muito legal, deu para aprender muito. Acho que o tempo que eu passei na IBM, né, trabalhando com serviços, foi uma escola fantástica. Lá eles realmente te ensinam a ser um grande profissional. Bom, em 2018 foi quando eu fiz essa grande mudança, né? Nesses últimos 5 anos, então em 2018 foi quando eu recebi a proposta para vir trabalhar na Synnex. Foi um grande amigo meu que estava trabalhando na Lenovo na época, né? Ele me indicou para trabalhar na Synnex. E, cara, conheci uma das maiores pessoas e maiores influências na minha carreira até hoje, que foi o Renato Martinelli. Ah, vamos mandar coraçãozinho pro Renato. Renato é foda. Renato é uma grande inspiração pra mim. Eu acho que na minha carreira eu sempre procurei ter pessoas muito boas, próximas, né? E aprender com eles. Então, na época que eu tava na IBM também, eu tive um grande líder, foi o Fernando Barbosa, que me ajudou muito por lá. E eu sempre fui tendo pessoas a quem se espelhar nas empresas que eu passei, né? Então, quando eu fui para a Synnex, o Renato me acolheu lá, me ensinou muito sobre o mundo comercial, como trabalhar, como vender. Então, foi uma pessoa que ajudou muito na minha carreira. E ele, cara, teve presente em quase todos esses momentos da minha vida. Virou um amigo pessoal mesmo, né? Foi uma grande mudança. Eu acho que da época que eu entrei na Synnex até o momento que eu tô hoje, vou estar trabalhando na Checkpoint, né, nessa área mais comercial, eu sempre tive boas pessoas ao meu lado. Então, acho que isso foi um dos grandes diferenciais da minha carreira. Acho que assim, o universo atrai, né, Douglas? Atrai. Porque você é especial, viu? E com isso você vai conhecendo pessoas boas, você vai fazendo um bom trabalho. Eu acho que antes de qualquer CNPJ, de qualquer empresa, o que fazem as coisas acontecerem são as pessoas, né? Então, o que você leva para a vida delas, não só no lado comercial, vamos dizer assim, né, no lado das empresas, mas cada um tem um objetivo, cada um tá ali porque tem um sonho para cumprir. Quanto mais você se conecta com essas pessoas, mais eu acho que o universo vai conspirando a favor, né? Então, o Renato foi um grande amigo, é um grande amigo, na verdade, né? E foi ele que me ajudou a entrar no mundo de cloud também, então foi graças a ele. Então ele teve presente nas grandes mudanças da minha vida. Então foi uma pessoa que é... Obrigado, Renato. Obrigado por tudo que você fez. Douglas, mas nos últimos 5 anos, então, você passou por algumas empresas, mas mais que as empresas, em quantas funções você atuou? Bastante. Conta pra gente. Quando eu entrei na Synnex, né, foi um momento, acho que, de break-in da minha carreira, que é onde eu entrei muito para trabalhar com cloud. Eu entrei como pré-vendas, né, Lenovo, que era o produto que eu já trabalhava na IBM, então eu conheci o produto. Foi um pontapé inicial para já entrar no mundo de vendas de uma forma
mais rápida, né? Então eu entrei no trabalho muito rápido. Foi muito legal, porque a primeira semana eu já estava fazendo configurações, arquiteturas para o mundo de hardware, foi bem bacana. Então eu passei mais ou menos, acho que uns 3 meses trabalhando com o Lenovo, ganhei um outro fabricante para poder trabalhar, que na época foi a Rubrik. E a Rubrik, ele tinha um caminho já muito próximo de cloud, com a Lenovo também, porque eles já trabalhavam nas soluções de hiperconvergência, né? Então eu tinha esse objetivo de trabalhar com cloud. Quando eu estava na IBM, eu já tive esse caminho. Já tinha o norte. Foi a época que eu fiz o meu MBA em cloud. Uhum. Então lá eu tive também um grande mentor, que foi o Thiago Viola, né? E ele me ajudou muito nesse começo, direcionar minha carreira. Então ele foi meu professor no MBA e era um amigo pessoal também na época na IBM, né? E ele me ajudou muito nesse direcionamento de carreira. Então, saindo de lá, eu fui pré-vendas Lenovo, pré-vendas Rubrik. Em 2020, acho que foi 2020, a Cinex abriu a distribuição de AWS, que o Renato foi trabalhar como gerente de produtos. E aí, como ele já sabia desse meu caminho, que eu queria trabalhar com cloud, foi a oportunidade perfeita. Então, precisava de um arquiteto de soluções para a época, para trabalhar com cloud, né, para iniciar essa operação. E, bom, o mercado de arquiteto de soluções que já está há muito tempo no mercado, sabe que é muito caro, né? Então... na época, como eu estava começando, era a posição perfeita, porque eles precisavam de alguém para poder ensinar e eu já tinha uma base de aprendizado, né, do meu MBA. Então foi um momento que eu consegui mudar para cloud e a partir daí foi tudo muito rápido. Eu fiquei mais ou menos uns 7 meses trabalhando como arquiteto de soluções e o Renato recebeu uma oportunidade, saiu do time, né, foi para a Veritas. E eu assumi o time como gerente de produtos. Eu tinha sempre... Por trabalhar com ele, eu sempre aprendi o lado técnico, mas também o lado comercial. Então ele sempre me ensinou muito os dois lados, né? E foi quando as coisas começaram a deslanchar do lado comercial. Fiquei mais ou menos um ano como gerente de produtos da AWS na Cinex. E de lá, depois desse um ano, eu recebi uma proposta da Huawei, né? Para trabalhar como arquiteto de soluções. Eu ia voltar para um lado técnico, mas pensando mais à frente, pensando em carreira, eu ia entrar num lado para trabalhar com fabricante de uma maneira bem diferente. Então, eu ia ter contato com pessoas diferentes, com clientes, com outros parceiros. Então, foi um pontapé que eu quis dar na minha vida. Então, sair do lado comercial, voltar para o lado técnico, né? E eu aceitei essa oportunidade na Huawei. E aí, quando você fala de... Uma coisa que eu acho muito interessante, que você falou, você recebe muitas propostas, essas coisas, né? Muito assédio. É difícil ficar pensando nisso. Mas eu tô exagerando? Não é exagero, não é exagero, vai. Porque quando você... Todos os momentos de mudança da minha carreira, nunca foi uma única proposta que estava acontecendo. Então, é isso que eu falo, do assédio, né? Isso é verdade. Quando eu estava nesse momento de transição para Huawei, eu estava com outra proposta na mão também, aí eu tive que tomar uma decisão para que caminho que eu iria seguir, né? Se eu iria para um fabricante, vou continuar nesse lado técnico, iria para um outro distribuidor, trabalhar mais na área comercial. Então eu decidi trabalhar no fabricante na época, né? E que eu queria conhecer o que acontecia por trás de um fabricante de cloud, que na época eu fui trabalhar na Huawei como arquiteto de soluções para cloud. Lá foi um momento que eu também teve uma segunda mudança da minha carreira muito grande, porque lá eu comecei a ter contato mais com segurança. Então lá eu pedi para trabalhar com segurança, literalmente, né? E a Huawei foi uma empresa fantástica quanto a isso também. Eles abriram muitas portas e me deram muitas possibilidades lá dentro. E em 6 meses na Huawei as coisas já estavam indo muito bem, né? Que aí veio um amigo também me ligar para falar sobre uma proposta da Trend, que foi difícil. Nesse momento, cara, é uma pessoa fantástica também. O Everton é uma pessoa fantástica, que foi a pessoa que me contratou e me levou pra Trend, né? Quando eu fui pra Trend Micro, saindo da Huawei, depois de 6 meses eu aceitei a proposta para trabalhar com eles, porque era uma coisa que linkava tudo o que eu queria fazer, né? Continuar trabalhando numa parceria que a gente tinha com a AWS, então eu ia ficar focado nessa parceria e no lado comercial. Então foi um momento que eu falei, cara, eu sei que há pouco tempo que eu tô aqui, eu queria aproveitar mais essa jornada na Huawei, mas as oportunidades aparecem e às vezes você tem que ouvir, né? Tem que ouvir outras propostas, de outros projetos de trabalho, porque um deles pode ser o seu trabalho do que você quer, o teu objetivo. E nada melhor do que trabalhar com aquilo que você gosta. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não tá mais trabalhando. Eu acho que isso é bem bacana, né?
Foram muito altos e baixos na vida, mas esses são os lados bons, né? Então foi lá, a gente conseguiu começar a desenvolver um bom negócio, um bom trabalho, né? Em conjunto ali nessa parceria. E foi um ano que foi, assim, muito rápido. E tudo isso com pandemia no meio ainda, Com pandemia no meio. E na época da pandemia eu tava trabalhando na Synnex. Então esse período de pandemia, que é onde teve um boom de tecnologia, boom de cloud e principalmente segurança para nuvem, né? Esse foi um caminho que foi muito rápido. Então todas as coisas aconteceram de uma maneira muito rápida e foi uma evolução tipo do 0 ao 100 em 10 minutos. Foi muito rápido. Ô Douglas, e nessa evolução rápida, que habilidades você teve que desenvolver? Porque você veio de uma área técnica muito especialista. Aliás, eu sempre digo que cloud não existe sem hardware, né? Então você já teve essa bagagem toda, né, lá na IBM com hardware. E quais foram os desafios que você teve? O que você não sabia que você teve que aprender? E, de novo, rápido, né? Vou te dizer que tudo, viu? Porque, embora o que eu fui seguindo na minha carreira foram complementares, cada posição que eu fiz a outra, quando a gente fala de produto, de mercado e tudo, né? Porque eu comecei com infraestrutura. Quando a gente fala de nuvem, você tem infraestrutura que roda por trás, né? Só que ele muda um pouco esses conceitos. Então você vai ter tudo já disponível para você. Então você sai da compra de hardware, você faz essa transição para cloud. Então isso foi uma coisa bem complementar à outra. Então já tinha muito conceito que eu já entendia esse lado de hiperconvergência, software define everything, né? E aí quando eu entro para nuvem já vem todo esse lado de automação já pronto. Então foi meio que uma coisa complementar à outra. E é óbvio, quando você começa a entrar mais no mundo de cloud, eu sempre falo, cara, que os provedores de nuvem são monstros, né? Porque quando você precisava entregar uma solução de infraestrutura, você precisava de inúmeros fabricantes ali dentro. Quando você entra num provedor de nuvem, você tem tudo ali. Eles fazem um papel de inúmeros fabricantes ao mesmo tempo, né? Não é tudo, mas uma boa parte está lá. E nisso você tem que aprender tudo. Então sair de um lado de infraestrutura para você entrar para um mundo mais de desenvolvimento, de aplicação, de Big Data, Analytics, Machine Learning. Então vem uma infinidade de coisas ali para você, né? E é muito aprendizado, é muito aprendizado. E a resiliência para tudo isso, né, Douglas? Quando você entra na área de negócios também, de repente você tem lá, desde Excel, né? Tem gente que tem que desenvolver até esse tipo de conhecimento, né? Saber usar o Excel. Isso é verdade. Isso é verdade. E Excel é uma coisa que... Eu nunca fiz um curso de Excel. Eu sempre fui aprendendo assim, tem que fazer um PROC-V. Vai procurar no Google como é que faz. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito na IBM, né? De aprender a correr atrás de informação. Por isso que eu falo que lá foi uma grande escola. Uhum. Então aprende a fazer, não fica dependendo de outras pessoas para isso. Quem está no controle da tua vida é você. Se ficar dependendo de outra pessoa, você não vai para frente, né? Então eu acho que a principal coisa que... Com Excel, eu acho que com tudo que você vai aprendendo é você tomar o controle da tua vida e falar, cara, o que eu quero aprender? O que eu vou atrás dessa informação? Quero trabalhar com cloud? Vou buscar aprender cloud. Vou trabalhar com segurança? Como que segurança funciona, né? Então eu acho que nós, como pessoas, como seres humanos, nós somos capazes de aprender qualquer coisa. Eu acho que quando você tem recursos disponíveis para que você possa ir atrás dessa informação, você vai aprender. Seja com língua, seja com produto, se é um lado comercial, se é um lado técnico, você tem a possibilidade de aprender tudo. Você citou aqui alguns fabricantes, algumas empresas que você trabalhou, e as que você não trabalhou, porque a gente contou aqui, né, 4 ou 5. Mas as propostas, né? LinkedIn, você aconselha que as pessoas tenham um LinkedIn bacana? Como é que foi isso para você? O LinkedIn, eu acho que na atualidade, né, para quem quer buscar uma carreira, quem trabalhar mais comercialmente também, eu acho que para a população em geral, no lado corporativo, ele ajuda com tudo, todo esse ecossistema, né? Que nem a gente estava conversando antes. Eu acho que ele é um grande RH. Pro RH, eu acho que foi a melhor ferramenta da vida. Porque você consegue conhecer outros profissionais, o que eles estão fazendo, se conectar com pessoas diferentes. Ele é uma ferramenta que para vendas te ajuda a vender a tua imagem também, o que você quer passar para o mundo, o que você quer passar para o mercado. E ele não é uma ferramenta só para o Brasil, né? Não é só para as empresas daqui. Ele te ajuda muito. E ele, consecutivamente, me ajudou em muitas oportunidades em momentos de carreira que eu
quis fazer alguma mudança. Então, acho que ele te ajuda a entender como o mercado está funcionando. Obviamente, tem diversas bolhas, né? Você está no mercado de cloud, as pessoas que vão estar trabalhando, que vão estar no teu LinkedIn, vão falar mais sobre isso. Você muda para um lado de segurança, você vai ter mais conexões que falam de segurança. Quando você começa a entrar mais nessas bolhas, você começa a entender o mercado e as direções para onde eles vão, né? Então, cloud é algo que, assim, quando eles falam no mundo de tecnologia, é algo fundamental. Então, cloud está presente em tudo. Quem não está trabalhando com qualquer projeto de nuvem, não sabe que está trabalhando, tem alguma coisa lá de nuvem, né? Ou está caminhando para esse lado. Então, é um mercado que tem muito trabalho. Então, as pessoas que estão começando a direcionar a sua carreira para trabalhar com cloud, você tem um prato cheio, né? Tem inúmeras vagas dentro do LinkedIn, tem inúmeros headhunters procurando por profissionais. Quando você faz ele, monta um LinkedIn certinho, com o que você realmente conhece, você vai encontrar um trabalho que vai te direcionar para aquilo que você quer. Eu acho que depois uma questão de tempo, né? É questão de tempo, e você vai construindo as suas habilidades com o passar do tempo, e uma vez que você está pronto, as oportunidades elas vão acabar aparecendo, né? Você estudou muito, Douglas? Ah, bastante. Bastante, porque não tem como você começar a crescer na tua carreira, na tua vida profissional, se você não para muito tempo da tua vida para estudar. Não dá para ficar só no get-get? Não dá. Porque a gente tinha antigamente aquela imagem do vendedor, que é aquele cara que é só o relacionamento, né? Exatamente. Hoje em dia, acho que um bom vendedor, você conhece muito daquilo do teu produto. Então, você tem um mix entre você ser uma pessoa técnica, você conhecer aquilo que você está vendendo. Para falar com o cliente, você fala com propriedade sobre o assunto. E hoje, quando você vai falar com qualquer pessoa que está buscando uma solução, comprar qualquer coisa do tipo, seja através de um parceiro, um distribuidor, com um cliente de forma direta, você precisa demonstrar que você conhece o que você está fazendo, né? E se você não conhece efetivamente, você vai uma hora encontrar alguém que conhece mais do que você. Então, acho que uma grande parte do como eu consegui crescer muito foi justamente isso, né? Linkar esses aprendizados. Então, eu entendi mais o lado comercial. Na época que eu tava... Bom, sempre fui minha carreira técnica, né? Então, eu aprendi muita coisa tecnicamente. Quando eu fui gerente de produtos, foi um mundo novo para mim. Porque eu fui aprender sobre como é que funcionava a parte de impostos, taxas, importação. E aí foi uma coisa completamente diferente do que eu estava acostumado a fazer. Nessa época era a AWS que você gerenciava? AWS, exatamente. Que já é um mundo, né? Que é um mundo. Então lá a AWS é um mundo, né? De todas as formas. Então, na forma comercial e na forma técnica, né? Porque é muito diferente. E pegar o começo da AWS aqui no Brasil para poder fazer a distribuição deles funcionarem, né, na época com a Synnex, foi desafiador. Então você tem que entender muitas coisas e você tem que ser muito dinâmico e rápido a mudança. Que nem a nuvem né? Porque tudo muda muito rápido quando você fala de cloud. E quando você vai começar uma operação, você tem que ter essa flexibilidade, porque você vai errar. Errar é normal de acontecer. Mas você tem que consertar rápido. Eu acho que esse é um ponto principal. Erra rápido e conserta rápido. Ah, legal. Essa transição de carreira, você teve, pouco tempo para aprender, né? Então, foi uma correria, né? Agora você está olhando para segurança também, né? Nos últimos tempos, você vem trabalhando com segurança. E, especificamente, hoje você está num fabricante que é extremamente segurança. Me conta um pouco como é que está a sua vida nesse momento. Que legal. Esse foi um caminho que eu acabei tomando uma decisão de seguir e acabou dando muito certo, né? Quando eu estava trabalhando na Huawei, eu comecei a olhar mais por isso de segurança, porque é algo que todos os clientes precisam. Então eu linkei duas coisas que eu via que pro mercado, para os clientes, eram muito necessárias, né? Cloud é extremamente necessário, então eu acredito que nos próximos anos, cada vez mais a gente vai ter mais consumo, mais clientes nessa transição. Só que tem uma coisa que é fundamental e sempre foi um mercado que todos os clientes procuram, né? Clientes, parceiros, enfim, que é a segurança, porque dados é prioridade, enfim, LGPD, inúmeras normas que a gente precisa seguir para que você tenha segurança na sua informação, né? Uma vez que um dado de um cliente vaze, a empresa que, enfim, vazou esse dado, ela acaba sofrendo muito, né?
Então, assim, é a reputação dela, são inúmeras normas que ela precisaria estar atendendo com o LGPD, então são coisas bem fundamentais, né, quando a gente fala nesse quesito de segurança. Então, quando eu estava trabalhando já com cloud, eu falei, cara, esse é um caminho que eu acho que é muito promissor, né, para a carreira. Porque cloud é um mercado que está super valorizado. Segurança sempre foi um mercado muito valorizado. Então, você trabalhar com segurança para nuvem é um caminho muito assertivo. Aí eu falei, cara, eu preciso focar minha carreira nisso, né? Dados também é um caminho muito assertivo, mas eu preferi seguir para segurança. Por sorte, Sorte, né? Sorte. Eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de segurança que na época foi a Trend Micro. Então lá eu consegui aprender muito sobre esse mercado. Foi uma empresa muito diferencial na minha vida, né? Então eu acho que eu aprendi muito ali com eles. E eu entrei nesse mercado, entrei nesse mundo, que aí também é uma coisa que tá super valorizada no mercado, né? Então todo mundo procura. Você fala em segurança, Douglas, não é, o que está acontecendo, né? É quando isso vai acontecer com a gente, né? Exatamente. Porque é sabido que todo mundo vai ter algum tipo de ocorrência. Digamos assim, ocorrência. E não importa o quanto você acha que você está preparado, né? Os cybercriminosos são muito criativos. Eu caí já em golpes. Você tá brincando? De verdade, já caí. Ah. Eu sempre achei, falei, não, eu não vou cair nessas coisas, né? Por que eu vou cair nisso? Tiozão do Zap? Quase isso, pelo Instagram. Instagram. Teve uma amiga, né? Que postou que estava vendendo coisas lá de uma outra pessoa que estava indo pra fora. Você deixa as coisas passarem, né? Enfim. Tava vendendo na época um PlayStation 5 com um valor bem acessível. Aí eu falei, é uma boa oportunidade, né? Então amiga ainda, né? Conheço a pessoa. Hoje esse golpe todo mundo tá ligado. Hoje todo mundo sabe, mas no começo era coisa... amiga postando, pô. E era muito comum, né? As pessoas quiserem vender alguma coisa porque vão sair do país, enfim. E eles usavam justamente essa isca, né? Pra pegar a gente. E eu caí nessa. Você comprou? Comprei, transferi por Pix. Então foi... Enfim. Eita. Tudo tem os altos e baixos. Né? É um aprendizado. Isso acho que eu acabo levando pro lado de segurança também, porque quando você olha pro lado de cloud, olha pro mercado mesmo, todo mundo tá factível acontecer isso. Então tem muitos pontos que quando você olha os fabricantes de segurança hoje, eles estão muito preocupados em ajudar os clientes a realmente ter esse ambiente de forma segura, né? E eu tive, vamos dizer assim, essa bênção de trabalhar nesses dois fabricantes, então na Trend Micro antes e atualmente na Checkpoint, e entender que esses fabricantes, né, principalmente ali olhando onde eu estou hoje, são muito preocupados com o cliente. Então tudo que é desenvolvido, né, de plataforma de segurança é pensando no que o cliente esteja protegido. Não é simplesmente você querer vender um produto. Então isso eu acho que é uma das coisas é muito legal e fazem com que você esteja entusiasmado a vender esse tipo de solução. É bem bacana. Olha, eu fico assim, encantada, Douglas, de ouvir você contando a sua trajetória, porque eu acho que a velocidade como que você cresceu, primeiro que você é um menino espetacular, né? Eu vou aqui rasgar os meus elogios, porque eu não ia convidar o Douglas se ele fosse chato. O cara é legal pra caramba, já trabalhei com ele, um parceiro no dia a dia, é aquele cara que colabora com você, que você te ligava, Douglas, me ajuda, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? E você sempre foi muito parceiro e eu te agradeço por isso. E eu algumas vezes eu venho falando assim pra você, Douglas, eu não te vejo aqui no Brasil, tô te vendo lá fora já, e eu fico brincando, né, Canadá, Europa, porque você fala outros idiomas, né, você fala mais de uma língua, e eu te vejo lá fora, Douglas, né, você tem um potencial enorme, assim, quando a gente fala, e eu acho que isso até inspira outras pessoas, né, o pessoal que tá assistindo a gente. Esse é um cara para você se inspirar e falar assim, pô, o Douglas, ele viu uma trajetória assim muito rápida, mas eu acho que é algo que vale a pena prestar muita atenção. E quer dizer, todo mundo já tá prestando, né? Porque o cara, ele recebe uma proposta de emprego por semana. Então, assim, não é à toa, né? Tem um conteúdo aí bacana para explorar.
É difícil. Ele é humilde, mas é mais ou menos isso que eu tô falando. Posso estar dando uma exageradinha, assim, mas é por aí. Douglas, eu quero te agradecer demais você ter vindo aqui conversar com a gente. Você é um menino fantástico e eu queria te perguntar pra gente, né, e encerrar a nossa conversa, como é que é a sua pausa na programação? Você acha que trouxe uma imagem pra gente? Trouxe Né? sim. Como é que é a sua pausa quando você está naquele momento de relax, de descontração? Como é que é isso? Acho que a família, né? Família é principal para tudo, né? Então, você até comentou um pouquinho sobre viver fora do país, tudo. Eu acho que é uma coisa que eu sempre quis, né? Eu sempre quis sair do país, trabalhar fora, ter outras experiências, trabalhar com outros países. Hoje eu tenho essa oportunidade, então... hoje eu cuido não só do Brasil, mas eu cuido da região sul da América Latina também. Então eu acabei tendo essa oportunidade de trabalhar com outros países, né? Sem ter que sair do Brasil. Sem ter que sair do Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem uma beleza muito boa também, né? Embora inúmeros problemas, eu gosto do Brasil e você tem que encontrar o teu ponto de paz. Acho que é o ponto principal, né? Olha essa foto que você está mostrando aqui pra gente. Bom, primeiro que a foto já é bonita por si só, né? A cor dela já fala tudo, né? Conta pra gente quem que é que tá aí. Minha família. Minha família. Então, meus pais, que são dos motivos de eu querer estar sempre aqui próximo deles, né? Qual que é o seu pai aqui? Meu pai é o que tá em pé de camisa verde do Palmeiras. Ah, seu pai nada, irmão. Rapaz, que é isso? Meu pai, a minha mãe, que tá de preto, a minha noiva, que tá no centro, né, a Vanessa, minha mãe é a Maria Aparecida, meu pai é Eugênio, e meu tio que tá abaixado, o tio Edmilson. São as pessoas que são responsáveis, não todo mundo, né, mas boa parte de que foram responsáveis pelo meu crescimento, minha criação. Tá explicado, tá muito bem explicado. E a minha mãe é novinha, minha mãe é meu pai, né, ela me teve com 14 anos de idade, então isso é bem diferente. Era uma criança brincando com outra criança. Volta um pouquinho, Gabriel, na foto anterior. Olha isso aqui. Olha que imagem. Onde que é isso? Esse é o meu ponto de paz. Esse aqui é o meu ponto de paz e é um lugar que eu tenho um carinho especial, que é São Bento do Sapucaí. É uma cidade próxima aqui de São Paulo, né? Acho que fica ali mais ou menos na divisa entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. E é um lugar que é mais próximo das montanhas, das pedras. Então é um lugar muito alto. E esse lugar tem um significado muito especial pra mim, que foi onde nós ficamos noivos também, né? E, bom, é o meu ponto de paz, né? Por isso que eu falei, acho que antes eu tinha muito essa vontade de ir pra fora, mas tem lugares aqui no Brasil que são muito bonitos. E esse é um lugar que eu adoro. É um lugar que eu encontrei um ponto de paz. Que bacana. Douglas, obrigada demais por você ter vindo conversar com a gente hoje. Pessoal, obrigada. A gente finaliza por aqui mais um Pausa na Programação. Tchau. Eu sou Rosane Coutinho e hoje eu vou conversar com o Douglas. Douglas. A gente erra coisas que não faz sentido errar, né? Como é que você erra? Ele é especialista em vendas de solução de cloud. 3, 2, 1. Olá, amigos. Ai! Eu sou a Rosane Coutinho e hoje vou conversar com o Douglas Cristóvão. Ele é especialista em vendas de solução de cloud. Errei de novo. Eu saí de uma posição como analista de soluções, analista de serviços, né? Peraí, errei. Tá vendo que não é fácil? Não é fácil, não. Não, mas ó, não pensa, manda bala, entendeu?